Pô, automação, alavancada por causa da inteligência artificial, vai tirar dos humanos aquele trabalho chato, braçal e tudo mais. Isso nos daria tempo pra curtir mais a vida. Eu ter mais tempo pra brincar com meu filho, pra eu criar arte, pra eu criar música, pra eu criar pintura. Mas imagina em câmeras nas salas de aula das crianças, e a câmera tá fazendo reconhecimento facial, IA no sentido de analisar o ser humano e ver qual o comportamento dele e tal, e começa a fazer insights pro professor, que aí fala assim, olha, professor, hoje na sua aula, o fulano tava cansado, a ciclana tava desatenta. A lei que regulamenta a IA na Europa, ela proíbe o termo que ele usa é isso, a colocação em serviço de sistemas baseados em IA para detecção de emoção. Proíbe. Por quê? Eu tenho um cliente lá na Software, uma empresa que tem 40 anos, 45 anos de mercado, então tem um histórico de projetos muito grande. E chega um momento que você fica muito difícil de você consultar essas informações, né? Imagina você ter que olhar histórico de laudos de 20 anos para trás. Não dá. E aí a gente criou uma IA que a gente chama de oráculo técnico. Ele foi treinado com todos os laudos feitos por essa empresa ao longo do tempo e foi treinado com todas as regras contábeis. O quanto a IA vai tomar conta do vendedor, né? O quanto vai substituir o vendedor. Né? Isso cria uma ansiedade muito grande em todo mundo, né? Tipo, cara, quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo eu vou ter oportunidade de trabalhar nessa posição? Mas existe toda uma linha, no caso da venda, que é um processo, né, de convencer outra pessoa a fazer alguma coisa, de desembolsar, comprar alguma coisa. O fator humano, ele tem ali a questão da confiança, a questão da percepção. Talvez uma IA bem treinada, ética e tudo mais, vai falar assim, olha, tudo bem, você tá querendo comprar esse imóvel aqui, o 504 do bloco 2, mas saiba que ele tem a vista do cemitério e não do mar. Sim. Né? E é isso que a gente faz. A gente tem esse papel, enquanto desenvolvedores de uma tecnologia que tem essa possibilidade, promover que a gente tenha esse desenvolvimento ético de qualquer tecnologia de automação, seja ela IA ou não, mas ela seja ética. Marinho! Fábio! Mais um episódio. Mais um Backlog Talks. Exatamente. No último episódio a gente falou bastante sobre agentes autônomos. Sim. Né? Foi um papo legal pra caramba. Muito. Trouxe um tema que é um tanto relacionado a essa questão dos agentes autônomos, tentando olhar um pouquinho pro futuro do trabalho. Ok. Sobre a ótica da automação versus a humanização. Né? Tentar aí a gente conversar um pouquinho sobre aonde a gente tem que preservar o aspecto humano, aonde a gente pode, sim, delegar uma tarefa mais chata para algum serviço automatizado, um agente autônomo, seja lá o que for. E como é que isso vai impactar a nossa vida, né? Pô, é um papo bastante leve, né, Fábio? Bastante leve. Vamos nessa! Não, mas eu tô muito interessado, por quê? Porque a gente, como sociedade, desde a Revolução Industrial, já vem passando por esses processos, né? Sim. Sempre acontece uma nova tecnologia, uma nova forma de automação de processos e que a gente tem que revisar o trabalho e como a gente se lida com aquela tecnologia nova, e, enfim, as coisas Antigamente tinha um cara que ficava precisando acender a lamparina nos postes, né? É. Agora você aperta um botão, a luz apaga. Tinha um assessorista no elevador, né? Sim. Tipo assim, e se você for mais pra trás, tinha outras coisas também que necessitavam de alguém apertar um botão, ou então fazer um movimento, alguma ação, mesmo que fosse uma ação repetitiva que não necessariamente precisasse de algum tipo de intelecto, alguma coisa, você não usava o seu cérebro para isso, você usava só alguma ação motora, e a gente conseguiu automatizar isso e não precisar mais daquele trabalho ali naquele momento, né? Empregar uma pessoa para fazer aquela ação, por assim dizer. Mas eu tenho muita curiosidade para aprender com o Fábio aqui hoje, e a gente vai aprender todo mundo junto. Em que momento da automação a gente está hoje, que eu acho que isso é importante, e isso vai ser muito focado no digital, mas que repercute no nosso mundo físico, e como fica a humanização dessa situação, né? Como é que a gente trabalha Eu acho que você tem algumas atividades profissionais que, obviamente, são muito importantes à manutenção do ser humano, né? Enquanto provedor daquele serviço, né? Tem gente que está usando o chat GPT, por exemplo, para fazer análise. Eu acho que é um ponto que eu acho que, né? Eu acho que o humano faz diferença, né? Eu acho que faz diferença o humano. Eu acho que... setor da saúde, de uma maneira geral, né? É Sim. bem relevante, né? Você poder ser atendido por um médico que não só analisa ali, né? Faz uma análise clínica e descobre o que você tem, mas também te conforta quando você está numa situação difícil, ou te acalma se você sabe que aquele tratamento vai trazer um resultado. Então é esse ponto, né? Onde é que as relações humanas brilham e devem continuar brilhando, e é onde a gente pode, sim, abrir mão de uma certa
contato humano para coisas mais automatizadas, né? Eu, assim, na minha visão, assim, em geral, a gente vai se aprofundar nesse tema, mas, assim, no geral, tudo que envolve sentimento, e isso é bem amplo, eu sei, mas tudo que envolve sentimento, eu acho que é muito difícil você descartar o humano. Isso vai pra tudo, tá? Lembra do Ela, do filme Ela? Sim, O Her. cara se apaixona pelo... Pelo iPhone dele. Não era Pelo nem o fone de iPhone. ouvido dele, né? Ele se apaixona pelo fone. Isso é muito, muito delicado, porque a presença e a conversa é importante que seja feita por uma outra pessoa. Porque senão o Her é isso, né? É um estudo de caso, óbvio, na ficção, de que você acaba se envolvendo com algo que não existe, né? Um algoritmo, com uma voz, né? E isso é muito ruim para nossa psique humana. A gente não está preparado para isso. A gente não tem essa evolução emocional para isso. Vai foder a nossa cabeça. Então, tudo que envolve... Aí você falou da área médica, da área da saúde, com certeza psicólogos ou médico, um atendimento. Não é uma questão só técnica de, teu joelho quebrou, então, porra, teu ligamento rompeu e chega lá uma IA, um robô, qualquer coisa. E opera pra você. Tipo, mas é bom você ouvir, você sentir que tá com outra pessoa ali e tal. A gente precisa disso, emocionalmente falando. Partida de futebol, eu não quero ver uma IA jogando contra outra IA, uns robôs do Elon Musk, um batendo Tem graça, no outro. né? Não tem graça. Real Madrid e Barcelona. Vai lá, os robozinhos do Elon Musk contra os robozinhos do, sei lá o quê, de um árabe lá, qualquer, um sheik árabe. Não me interessa. O que interessa é os humanos ali, aquela emoção, quando o cara faz gol, ou perde, ou sofre uma falta e tal. E eu nem gosto de esporte, mas eu entendo que essa conexão humana, esse sentimento, essa emoção, quase não, eu diria que é insubstituível. Sim. Mas assim, para outras coisas, tipo, cara, sinceramente, você se importa que quem, sei lá, atrás do Google Search foi uma pessoa que fez um apanhado, o ranking. Os lumpa-lumpas. Foi uma pessoa que fez lá um ranking lá do site que vai aparecer na busca. Ou se foi uma IA. Você não tá nem aí pra isso. Isso não é emoção, entendeu? Então, tem certas coisas que são funcionais. Ou até na indústria automobilística, né? Assim, você tá com um carro na sua garagem. Quem botou o pneu ali? Se foi um cara na concessionária, se foi uma máquina, sinceramente... Não faz diferença, né? Faz diferença. Talvez faça a trabalho diferença... braçal, né? Principalmente. Talvez faça a diferença no design. Pô, esse design aqui e tal... Tem a galera que fala que... Mas aí você tá falando de uma coisa subjetiva que é o aspecto da beleza, né? Do belo. O belo. Que é uma das primeiras... Acho que uma das primeiras questões da filosofia da humanidade foi o que é o belo, né? Uma das primeiras questões que você tem na filosofia é o que é o belo, né? A questão do narciso também e tudo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Quanto menos sentimento, quanto menos emoção, mais possibilidade para você... tacar pau na automação. Pô, mas assim, sem... Carregar a caixa no Entendeu? No estoque da Amazon. Ai, nossa, que belo. Uma pessoa carregando 15 quilos na cabeça de um pallet pro outro. Não preciso disso. Entendeu? Então, acho que a automação ajuda isso. Mas a gente já falou sobre isso, a gente já tá criando dois personagens aqui, o Fábio Otimista e eu, o Cínico, que é... Na teoria, seria isso que eu falei. Mas acho que na prática vai ter muita lambança, tá ligado? Tipo, muita coisa... Eu acho que, assim, se você pegar o que você falou, né? De que, a automação alavancada por causa da inteligência artificial vai tirar dos humanos aquele trabalho chato, braçal e tudo mais. Isso nos daria tempo para curtir mais a vida. Sim. Né? Eu ter mais tempo para brincar com meu filho... Para eu criar arte, para eu criar música, para eu criar pintura. Mas aí, enfim, pode até editar isso fora, mas... Pra gente... Você adora pedir pra editar, né? Mas se quiser deixa. Mas, tipo assim, no mundo que a gente vive, que é capitalista, como é que fica a questão da geração de valor, né? Porque se ficar todo mundo, entre aspas, à toa... meio que você não tá gerando renda, né? Então, o próprio Elon Musk falou alguns anos atrás, eu acho que ele já desistiu dessa ideia, mas ele chegou a comentar que ele via um futuro que seria necessário ter uma universal income, né? Tipo, o Bill Gates fala a mesma coisa, né? que é uma coisa meio que, tipo, não tem muito o que fazer. Você vai trabalhar tanto na tecnologia que a pessoa vai ficar, de novo, entre aspas, meio que à toa, né? E aí você fala, pô... Aí, vou fazer um outro link aqui que você falou a coisa do trabalho braçal, né? De carregar caixa e tudo mais, né? Se a gente olha lá os gregos... que eram, né, não tinha máquina, não. Tudo era no braço, e eram as pessoas super saudáveis, fortes, né, todo mundo, né, capaz fisicamente, né. Com um pinto pequeno, né. Só ver as peças de mármore. As estátuas que os digam. As estátuas, pô,
Tudo pinto pequeno. Mas você sabe por que... Curiosidade do mundo da arte. Sabe por que os pintos eram pequenos? Não. Porque era considerado bárbaro e grosseiro você ter pinto grande. Era ruim. Então, tipo, a galera só esculpia corpos de pinto pequeno. Não que não existissem pintos grandes, mas era porque era estético, né? É uma questão muito mais do corpo perfeito. Entendia-se que o pinto era pequeno. Então você em casa, saiba que para um grego, você tem um corpo perfeito. E até esqueci o que eu ia falar. Mas é verdade. Não, mas voltando na história do cara que carrega a caixa, né? A gente saiu do cara carregando caixa. O pinto pequeno, o pinto grande, não importa. Se a gente imagina um futuro distópico onde você tem máquinas fazendo todo o trabalho braçal, e você só curtindo a vida, deitadão no sofá, fazendo o que você quiser, enfim, pintando um quadro, mas você parou de carregar a caixa, parou de cortar árvore, parou de não sei o que, e você, né, não desenvolve o aspecto físico, ou pelo menos não tem a necessidade, né, por sobrevivência até, de desenvolver naturalmente o seu corpo, né? Sim. E aí cai naquela história tinha um filme, né, de animação, que era um mundo todo automatizado, todo mundo era gordinho, sentado na poltrona, você acaba entrando nesse lugar aí. Lembra qual é o nome desse filme? Você não desenvolve seu corpo, então você vira meio que uma geleia, né? Assim, seu músculo não desenvolve, né? E aí vai depender da força de vontade de cada um de buscar esse desenvolvimento, né? E você pode entrar na Matrix, em que você... Eu sei que a Matrix é um mundo dominado pelas máquinas que colocam os humanos como bateria, né? E aí o humano fica lá num transe enquanto o corpo dele é usado como bateria. Mas, tirando essa questão apocalíptica, é uma questão muito... É um comentário, é uma visão de que você vive dentro da sua própria cabeça, né? Você fica 100% dentro da sua própria cabeça. Você acaba não usando o seu corpo, né? E o seu corpo vira uma coisa meio que... O seu corpo só existiria porque o seu cérebro precisa do seu corpo. Porque, na verdade, o que importa é a sua ciência, não é o seu físico, né? Isso é uma coisa até meio perigosa. Mas, de novo, eu acho que não existe esse mundo, assim, tão extremista a ponto de 10 bilhões de pessoas estarem nesse estado. Tipo, não vejo isso, assim. A pessoa lá no Zimbábue, lá não vai estar assim. Por exemplo, os esportes, né? Os esportes as pessoas gostam de fazer, pelo simples gosto de fazer, né? Exatamente. Talvez a gente tenha mais tempo. Eu vou precisar carregar menos caixa e vai sobrar mais tempo para eu surfar, para eu escalar uma montanha, fazer uma trilha na natureza, né? E a gente acaba entrando numa onda hierárquica de competição inerente do humano, que todo mundo agora tem um universal income, todo mundo pode surfar, pode ser que vai entrar uma onda de quem é o melhor surfista, quem é não sei o quê, e você acaba criando... Jogos Olímpicos. Vai voltar toda uma situação de jogos, sejam eles quais forem, entendeu? Tipo, vai ser uma sociedade... Vai ser um grande cassino, né? O planeta Terra vai virar um grande cassino. É isso. Ou então um grande... na época dos gladiadores. Caraca, a gente começa a medir força porque sim, porque não tem nada pra fazer. Quem morre, né? Já que ninguém morre, então vamos se matar. Vamos se matar. Que coisa terrível. Não. Mas vamos voltar aqui pro mundo do trabalho, no futuro do trabalho. Sim. E aonde a gente olha que a humanização tem que prevalecer. Né? A gente falou da questão da saúde. Acho que a educação também tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente fala de educação das crianças, né? dos mais jovens, né? Mas a educação sempre vai ter um viés direcional, um diretor lá, que seja o presidente, ou seja um conselho, ou seja quem quer que seja, que vai falar que as crianças têm que aprender isso ou aquilo, e aí os professores executam, né? Assim, eu acho que você vai ter automação, falando de educação especificamente, você vai ter, minha visão, tá? Você vai ter uma evolução maior da automação e dos agentes autônomos no processo de back-office da operação de uma instituição de ensino. Quanto mais velho, isso vai chegando mais na ponta do aluno. Quanto mais novo, menos isso chega, né? O papel de você ter, por exemplo, numa infância, no início da infância, onde você está desenvolvendo aquele ser do ponto de vista emocional, então você precisa ter, de fato, né, um outro ser humano ali do outro lado, educando aquela criança, mostrando o balanceamento das emoções e tudo mais,
Mas isso é menos verdade, por exemplo, para um universitário, Sim, né? sim. Onde você pode ter essa automação chegar um pouco mais na ponta, né? A universidade tá jogando sueca com o próprio professor ali na pracinha da faculdade, tipo, não... Uma coisa que me veio um insight aqui agora, é muito interessante sobre essa questão da automação. Imaginem câmeras nas salas de aula das crianças e do colégio fundamental, hoje não é mais fundamental, né? Mas enfim, do ensino médio e tal. E a câmera está fazendo por IA, por reconhecimento facial. São várias tecnologias. Reconhecimento facial, IA no sentido de analisar o ser humano e ver qual é o comportamento dele e tal. E começa a fazer insights para o professor. Que aí fala assim, olha, professor, hoje na sua aula o fulano estava cansado, a ciclana estava desatenta, o Joaquim bateu no Maurício e você não viu isso acontecer, ou tal pessoa teve dificuldade de fazer o dever e colou do amiguinho. Então ela começa até a dar um olhar mais clínico, assim, mais personalizado, para o professor poder atuar em cima de cada criança. Isso poderia ser uma grande força para a educação. Vou fazer um comentário sobre isso que você falou. O AI Act da Europa, a lei que regulamenta a IA na Europa, ela proíbe a colocação em serviço, o termo que ele usa é isso, a colocação em serviço de sistemas baseados em IA para detecção de emoção. Proíbe. Por quê? À exceção de implementações na área da saúde e na área da segurança. Mas tem motivo para isso? É um medo de se explorar esse mecanismo de detecção de emoções das pessoas para um uso não adequado ou não interessante para a pessoa que está sendo analisada. Você tem um viés de preconceito, pode ter um viés de discriminação, né? Sei lá, vou fazer aqui uma tirar da cachola aqui uma ideia. Imagina que você tem um sistema na vitrine de uma loja que detecta a expressão das pessoas para saber se elas estão tristes ou felizes. E você, de alguma forma, discrimina as pessoas que estão tristes porque elas não compram muito. E você só vai atender bem as pessoas que demonstraram felicidade, por exemplo. Então, você, de alguma forma, está usando um sistema que detecta emoção para fazer discriminação. Entendi. Né? Então, a regulação europeia, ela proíbe isso. A regulação brasileira, que ainda está em tramitação, não foi votada ainda, está em desenvolvimento, ela não proíbe, mas ela requer que você comunique para o usuário que ele está passando por esse processo de detecção e explique como que funciona. Então, você teria que ter um aviso lá na vitrine falando assim, olha, as suas emoções estão sendo detectadas. Se você não quiser, sai daqui da frente. Sei lá, alguma coisa assim. Isso é uma forma de tentar trazer um pouco da humanização para a automação, né? Deixa eu criar um sistema que é mais próximo da humanização através da percepção das emoções, né? Da detecção das emoções, para poder fazer alguma atividade, algum output que seja mais próximo do que um humano faria, né? Porque o humano tem uma capacidade de ler expressões, microexpressões, inclusive. Muito sutil, né? Você meio que às vezes entra num lugar e você fala, o clima tá pesado. Tá pesado, Você meio que sente ali. Ou uma mera, sei lá, uma microexpressão facial que faz com que você tenha uma percepção completamente diferente daquela pessoa. Bom, então a minha ideia bilionária foi por água abaixo. É só você não vender isso na Europa. Mas é em euro, né? Vou perder o Libra, o euro. Bom, mas e a automação, assim, hoje, olha só como é interessante as conversas, né? Eu não fazia ideia de que isso já estava acontecendo na Europa. Existem algumas outras regulações ou limitações da automação no campo da IA acontecendo pelo mundo? Ou essa seria só um exemplo mesmo? Não, tem. Eu acho que o regulatório traz safeguards, né? Traz guardrails para a gente limitar o potencial negativo do uso, principalmente da inteligência artificial, né? A gente está falando de automação, não é só a inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial ela potencializa as capacidades da automação. Às vezes você tem uma automação que ela é burra, mas ok, né? Por exemplo, um elevador que detecta o peso e não deixa mais ninguém entrar, porque já está no limite do peso dele, sei lá. Eu não tenho muita inteligência naquilo ali. É um sensor, está programado aquilo ali, acabou. É uma automação. Sim. Né? Ele não fecha a porta se o elevador estiver pesado demais. Mas a IA traz isso como uma nova camada de potencial para automação. Sim. Né? E aí a gente está falando aqui de uma IA que tem algum grau de humanização.
né? E que aí eu poderia usar isso, continuar a ser humano, mesmo que esteja usando uma IA sem um humano, né? É como se fosse, por exemplo, um psicanalista, um psicoterapeuta, Um consultor. um consultor que de fato é humano com aquele usuário, né? Mas acho que no fundo a gente nunca vai conseguir ser, né? Não tem como. Pelo menos eu acho, né? A gente nunca sabe do futuro, mas... eu acho que a automação, que nem eu falei no início, né? Dependendo da área que for, é muito bem-vinda. E os empregos vão ser realocados de alguma maneira, a gente vai se achar no meio do caminho. Em outras áreas eu acho que são um pouco mais perigosas pra gente como humano. A gente vai sentir falta de todo caso, assim. Você acha que a gente vai ver uma... Assim como aconteceu na Revolução Industrial, você falou da Revolução Industrial logo no começo do episódio, a própria Revolução Industrial fez com que as pessoas precisassem se adaptar, né? Ou seja, mudar, se educar. Óbvio que lá atrás isso aconteceu num período de tempo muito maior, né? Sim. Mas hoje a gente já vê aí essas tecnologias novas forçando as pessoas, principalmente os profissionais ativos, né? A terem que se renovar com uma velocidade absurda, né? Não, é quase impossível de você estar na sua área de atuação e acompanhar. Porque, cara, imagina você, sei lá, vou dar um emprego qualquer aqui. Você é da área administrativa, tá certo? Você tá lá acompanhando a administração da empresa, você é contador, você tá na contabilidade. Cara, de repente vem amanhã, surge uma LLM? Não sei por que eu queria botar a letra A, LLMA, faz Porque sentido. tem o Llama. O Tá. Llama é o modelo de IA da Meta. Então foi por causa disso. Mas tem um LLM de contabilidade que surge, não sei o quê. O contador, ele teria que estar a par, que toda hora muda alguma coisa na contabilidade, que tem que estar a par no governo, que toda hora muda. Se for uma empresa internacional, ele tem que estar do país que ele está atuando com um país de origem. Aí ele tem que estar acompanhando a IA. Ele não vai conseguir, cara. Não tem como ele conseguir isso, entendeu? Então, tipo, você falou que a pessoa tem que estar sempre se atualizando. Mas eu acho que tem um nível em que a pessoa não consegue acompanhar. E aí vem uma pergunta de como é que as empresas, instituições, a gente já falou um pouco sobre isso em um outro podcast aqui, mas como é que as empresas conseguiriam dar esse suporte para os seus colaboradores? Porque se você chegar para o contador da sua equipe e falar assim, cara, acompanha a IA aí, e acompanha o resto todo, ele até vai falar que vai fazer, mas não vai. Eu tenho um cliente lá na Softo, que é uma empresa de consultoria, e eles fazem muitos laudos contábeis, né? E eles têm esse desafio de se manter atualizado, de ter a referência de todos os projetos que foram feitos nos últimos 20 anos. É uma empresa que tem 40 anos, 45 anos de mercado. Então tem um histórico de projetos muito grande. E chega um momento que você fica muito difícil de você consultar essas informações, né? Imagina você ter que olhar histórico de laudos de 20 anos para trás. Não dá. Coisa de filme, né? E aí a gente criou uma IA que serve, a gente chama de oráculo técnico. Ele foi treinado com todos os laudos feitos por essa empresa ao longo do tempo e foi treinado com todas as regras contábeis. Existe um órgão no Brasil que coordena isso, né? Tem regras contábeis, são regras, inclusive, padronizadas globalmente. Mas aí a gente treinou uma IA com as regras contábeis, com o histórico dos laudos. E aí o técnico agora ele tem uma capacidade muito mais alavancada de obter o conhecimento para fazer um trabalho. Sim. Né? Fantástico. E você pode programar para essa IA periodicamente consultar esse órgão na internet para saber se teve uma norma nova ou uma atualização de uma norma para manter o teu time atualizado. Tá vendo? Isso aí foi uma solução boa. Muito legal, né? A Softo que desenvolveu. Procurem Softo para ter a solução contábil da sua empresa. É isso que a gente faz mesmo. A gente sempre tenta olhar o que gera valor para as empresas e como é que a gente ganha produtividade. O que gera valor para a empresa do Jornada do Uísque é conseguir dinheiro. A gente não tem financiamento, a gente não tem patrocinador e nós também não temos nenhum infoproduto, nem serviço a ser ofertado para o mercado. Então nós precisamos criar maneiras de monetizar o nosso canal. Então esse é o nosso desafio. Estou aqui fazendo um apelo a você a me ajudar nessa empreitada aí de conseguir dinheiro. O Jornada do Uísque é um negócio legal porque é super centrado em você, né? Não é um avatar, é o Rodrigo, humano, com todas as suas imperfeições, com todas as suas, né? Sim. E eu vejo isso muito lá no canal, você é o que você é mesmo, né? Sim, sim.
E é o que tem valor, né? Imagina se fosse um avatar, tem um monte de avatar aí no Instagram. Outro dia vi uma foto, parecia uma foto de uma mulher bonita no meu feed, sugerido lá pelo Instagram. E era Maiá, tinha uns negócios toscos, tinha um cabelo saindo do bolso. Caraca. Aí a foto era bem, bem ruim. E aí, cara, eu olhava os comentários, uns caras chavecando a IA. Porra, cara, Aí eu isso falei, é meu muita Deus. loucura. Cara. Pelo amor de Deus. Mas a gente tem uma coisa assim do avatar, claro que a gente tá falando de IA, mas antigamente, e até hoje ainda existe, tipo assim, quem é a Jade Picon? É um avatar, cara. Aquela garota... É um avatar humano. Entendeu? Você não sabe quem é, não tem opinião de nada, não sabe de nada, é só um par de olhos ali dentro de uma cabeça, assim. Não é nada real, por assim dizer. E a gente sempre teve isso. Quem é, no mundo da música, quem é real, quem é de mentira, não sei o quê. Sempre teve esse papo. Então a gente, como humano, tá sempre buscando a realidade das coisas, assim, de certa forma. Então a IA tem um pouco dessa... Por isso que eu falei lá no início... Não sei nem se foi nesse episódio ou se foi no outro, porque eu já tô confuso. Mas eu falei, cara, enquanto a gente estiver fazendo IA, trabalhar em coisas que não necessitam de conexão humana, de emoção, de psique, de sentimento, beleza. De boa. Quando começa a entrar, a gente começa a achar estranho. A gente começa... Porque é do humano, a gente precisa de contato humano. Mas então. você vê, né? Uma foto de uma mulher bonita mal feita com a IA enganou perfeitamente o cara que tava lá chavecando a IA, né? Mas é aquilo que... Cara, se você for pegar quem tem acesso à internet... Tem de todos os níveis. Inclusive pessoas que, cara, o cara... Não sabe nem que isso tá acontecendo, sabe né? nem que tá isso acontecendo, literalmente, né? Uhum. Sai do eixo aqui do Sudeste e tal, Rio, São Paulo, vai pro interior lá de Roraima, aí o cara tem lá a internet dele lá, cara, o cara não sabe, e nem tem que saber, porque tem que cuidar da vida dele, tá fazendo as coisas dele lá, e tipo assim, ele vê a internet ali, tá rolando ali, scrollando, e tipo assim, não vai ter essa percepção, entendeu? Então... É uma questão muito isso delicada. acontece lá no interior de Roraima, mas aqui na cidade grande também. Não, também, com certeza. Eu falo interior de Roraima só porque eu gosto de mostrar que eu conheço os estados brasileiros. Muito bom. Você acha que a gente vai ter aí esse desafio da percepção, né, das pessoas, né, perceberem se elas estão falando com uma IA, um processo automatizado ou não? Cara, eu acho que se for uma IA muito bem feita, e dependendo se você tá antenado nisso ou não, dá para enganar muito facilmente. Dá para enganar. Pô, eu na época que foi introduzida a secretária, a voz na telefonia, que você ligava para as operadoras de telefone, sempre foi uma voz de uma mulher muito... Olá, tecle 4, tecle 1, não sei o quê. Mas foi a Vivo que fez, quando botou um homem falando, e era uma coisa um pouco mais... Natural. Natural. E ainda dá pra ver que é meio um robozinho, né? Que é meio scriptado, né? Um roteiro, mas ainda assim parecia meio natural. Cara, a primeira vez que eu liguei, eu falei, tô falando com uma pessoa. Obviamente que logo em seguida o cara fala, digite tecle 1, tecle 2, tecle 3, e você vê que você não consegue falar com ele. Mas eu já fui enganado, assim, por 5 segundos. Então, dá pra enganar. Dá pra enganar com uma IA, botar uma voz ali e tal. Dá pra enganar fácil, cara. E isso é meio merda, né? Assim... Fala-se muito hoje na área de vendas o quanto a IA vai tomar conta do vendedor, né? O quanto que vai substituir o vendedor. Uhum, né? Uhum. Isso cria uma ansiedade muito grande em todo mundo, né? Tipo, cara, quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo eu vou ter oportunidade de trabalhar nessa posição? Mas existe toda uma linha, no caso da venda, que é um processo, né, de convencer a outra pessoa a fazer alguma coisa, desembolsar, comprar alguma coisa. O fator humano, ele tem ali a questão da confiança, a questão da percepção. A gente está falando de microexpressões, né? De você sentir-se confortável de que aquela pessoa está, né, me passando confiança suficiente para eu poder fazer negócio com ela e tudo mais. E a IA nunca vai conseguir fazer isso, né? Não. Eu acho que a automação no processo de vendas, de novo, muito back-office, muito KPI, né? Tipo assim, querer analisar... É igual o supermercado. Acho que foi você que trouxe esse exemplo para cá em um podcast. No supermercado botaram para analisar os corredores do supermercado, depois mudaram tudo de lugar e tal, para poder otimizar a forma que a pessoa... A história da cerveja da fralda? Da cerveja da fralda, entendeu? Análise de dados, né? Então isso aí a IA vai fazer muito bem, tudo bem. E quando você fala em vendas de larga escala, em grande volume, commodities e tudo mais, itens básicos da nossa sociedade para viver, tudo isso a IA vai tirar de letra. Mas, cara, vai chegar uma hora que você... Cara, eu não vou entrar numa concessionária e vou comprar um carro com uma IA, entendeu?
porque eu vou querer conversar com uma pessoa, vou querer entender o que é Eu aquilo compraria ali. um carro com IA fácil. Pô, você tá maluco, Fábio? Vai comprar carro com IA, cara. Vai Não, assim, porque pra mim não é um ponto de tanto... Eu não compraria um barco, por exemplo, com a IA. Aí vai vir um marinheiro Porque e é uma falar, eu coisa compraria fácil, né? Tô falando que é o seguinte, depende de cada pessoa, do que é importante pra cada um, entendeu? É lógico, mas tipo... isso é verdade. Cada um vai ter uma necessidade o seu humana. whisky lá, você vai querer comprar com um cara que entende, trocar ideia, o cara que compra vinho, né? Ah, não, isso eu comprei tanto porque eu já... Você já conhece, já é eu um já especialista. conheço. Mas imagina um cara que vai comprar vinho, que quer conversar com um enólogo sobre qual é o melhor vinho e tudo mais. É a mesma Sim, coisa, né? É a mesma coisa. Dependendo da sua percepção de necessidade de informação, você vai preferir um humano do que uma IA. E, geralmente, itens de alto valor, Sim. né? É difícil. A gente falou de carro, barco, uísque, vinho, mas agora eu vou te falar, você compraria um apartamento de milhões de dólares com uma IA? Eu trabalhei muitos anos com o mercado imobiliário, fazendo sites para o lançamento dos mercados imobiliários, né? Uhum. Isso ali foi começo dos anos 2000, mais ou menos. E a grande revolução nessa época era a ideia de você comprar um apartamento pela internet sem conversar com um corretor. Deu certo isso? Então, aconteceu algumas vezes, não virou regra, né? Mas aconteceu, talvez muito mais por uma forçada de barra de fazer um press release e dizer que é super inovador, a construtora ela vendeu o imóvel de 2 milhões pela internet, né? Quem compra alguma coisa de 2 milhões pela internet? Enfim. Mas de fato aconteceu algumas poucas vezes, mas não virou regra, né? Ou seja, quando você quer comprar um imóvel, que muitas vezes é o imóvel da tua vida, o único imóvel da família, né? Você quer ter ele uma influência humana. Mas existe um outro aspecto, é que essa influência humana de um vendedor, por exemplo, um corretor de imóveis, ela pode ser negativa na decisão. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Eu posso estar comprando o imóvel que não é o imóvel ideal para mim, porque o vendedor está ali contando um mundo lindo, maravilhoso, que o imóvel vai subir, vai ficar de frente para o mar, quando você vê que o seu imóvel é virado para o cemitério. Com certeza. Entendeu? Absoluta. Isso aí é fato. E é um aspecto negativo do lado humano das relações comerciais. Talvez uma IA bem treinada, ética e tudo mais, vai falar assim, olha, tudo bem, você está querendo comprar esse imóvel aqui, o 504 do bloco 2, mas saiba que ele tem a vista do cemitério e não do mar. Sim. Né? Sim. E o cara pode tomar uma decisão mais consciente né? Enfim, talvez você desenvolver uma IA que faz uma venda de um imóvel meio que, né, valorizando os aspectos bons e não valorizando os aspectos ruins, não seja uma IA tão ética, né? Sim. Aí existe ética na IA? Se existe hoje, é uma pergunta. E se não existe, será que ela deveria existir? É uma outra pergunta. Não, com certeza tem que existir, né? Qualquer tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Uhum. Nós, enquanto seres humanos direitos, queremos que as tecnologias sejam usadas para o bem da humanidade. Sim. Obviamente que sempre vai existir o ator ruim, né? A parte ruim da sociedade, que por qualquer motivação que seja, sei lá, vou roubar porque eu tô com fome, ou vou roubar porque não tive uma educação que me mostrou que isso não era errado, né? Uhum. Então nós temos que ter essa preocupação. Isso aí é imprescindível, Uhum. né? Não é um mundo sem lei. A gente não vive num mundo sem lei. A lei dos homens, né? Não estou falando da lei dos países, mas a lei dos homens. Uhum. Isso é imprescindível. E a gente tem que coibir sempre que isso fugir do correto, né? E é o que a sociedade faz, né? Quando você vê alguém roubando, você pode até não reagir por uma questão de segurança, mas você vai se indignar, pelo menos. Sim, né? sim. Ou vai buscar com que aquilo... vou conversar com o subprefeito aqui da minha região para melhorar a segurança do meu bairro. Sim. Você vai agir, uhum. né? Para coibir aquilo. E é isso que a gente faz. É isso que a gente tem esse papel. Enquanto desenvolvedores de uma tecnologia que tem essa possibilidade, requerer ou promover que a gente tenha esse desenvolvimento ético de qualquer tecnologia de automação, seja ela IA ou não, mas ela seja ética. E segura, né? Sem dúvida, né? Acho que tá
tá uma coisa um pouco ligada à outra, né? Essas coisas de automação não tem nada, não é IA, mas já vi até, sabe aquela serra que fica girando automaticamente para serrar madeira? Quando em contato com a mão, ela para automaticamente. Aham. Tem essa coisa de segurança, né? Segurança, Tipo, sem dúvida. e isso você pode extrapolar pro software, pro campo intelectual, não só nesse físico, mas de você estar fazendo uma coisa automática em contato com algo que vá ferir princípios, ferir o ser humano de alguma forma, ferir a sociedade, seja fisicamente ou não, dela parar, ter um stop ali, né? Tipo, isso é importante, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu acho que assim, novamente, né, a colaboração humano-máquina é onde a gente tira grande valor. Uhum. O humano naquilo que ele é muito bom e a máquina naquilo que ela é muito boa. Sim. Né? Ninguém quer ficar fazendo um trabalho chato e braçal. Né? Então, vamos delegar isso para máquinas. Sim. Né? Vamos delegar isso para inteligência artificial, para que isso sobre mais tempo para que a gente seja ou tenha mais tempo para curtir a vida mesmo, né? Viajar, curtir a família e tudo mais, mas também para produzir. Eu acho que o trabalho, né? O esforço que os homens, os humanos fazem é parte de uma evolução enquanto a gente está aqui na Terra, né? Uhum. E aí eu vou poder pelo menos fazer trabalhos mais interessantes, mais intelectuais, mais inovadores, mais disruptivos, coisas que em determinado momento a IA e a automação ainda não conseguem fazer. Até porque isso tudo nasce na gente, né? Sim. Eu acho que é isso, cara. E o futuro é brilhante, porque quando a gente tiver bastante tempo livre, a gente vai conseguir construir robôs intergalácticos. Né? Cara, você já tá mais otimista, já tô achando ótimo. Já tô gostando, que você às vezes fica muito, muito pessimista, acha que vai ser uma catástrofe geral. Não, eu nunca acho que vai ser uma catástrofe geral, eu nunca acho que o futuro é distópico. Eu sempre acho que é uma mescla eterna entre o bem e o mal, entre o yin e yang. Tipo, eu nunca acho que é uma coisa só, sabe? Uhum. A vida é muito complexa para ser uma coisa só, seja ela positiva ou negativa. Mas como você tá no ponto positivo, eu falo do negativo. Se você tivesse negativo, eu ia falar do positivo. Legal. Uma boa troca. Eu tenho essa tendência a ser o contraponto, assim. Maravilha, Marinho. Trocamos aqui uma ideia um pouco sobre automação e humanização. Sim, que é muito importante. Eu gosto dos nossos papos, que eles são os papos que eles trazem uma reflexão e uma visão sobre um tema que às vezes fica muito técnico, né? Uhum. Fica muito quando você vai ver sobre tecnologia. Eu não consigo ler um artigo de tecnologia, que é muito difícil. Uma linguagem, fala de, porra, meu Deus do céu. Um monte de siglas, às vezes, que ninguém tem. Entendeu? Aí você fica muito analfabeto naquele assunto, né? Você fica muito... Você é um estrangeiro naquela língua ali, mesmo se for a sua própria língua, né? Você se sente meio alheio. E os nossos papos aqui são os papos que você... bom, que você traz uma visão e você consegue enxergar ali dentro, né? Eu gosto muito disso. Eu acho que a coisa mais rica que a gente tem aqui é essa tradução do mundo da tecnologia, por assim dizer, no nosso dia a dia, né? Legal, maravilha. Marinho, mais uma vez, obrigado. Muito bom, gente. Muito bom. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.